Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches. Dúvida de hoje na tela, a dúvida é a seguinte. No texto de Lucas 6,38, Jesus fala a respeito de uma boa... Gostaria de entender melhor o significado dessas palavras e qual a aplicação prática delas em nossas vidas. O que elas significam nesse contexto que Jesus as disse? Muito obrigado, querida irmã. Esse é um estudo muito interessante. Vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Então vamos lá, texto na tela, Lucas 6,38. Fala a verdade para mim, você consegue entender o que Jesus está ensinando aqui? Observe, dai e dar-se-vos-á, abundante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Curioso, não é mesmo? Jesus ele foi mestre em utilizar dentro dos seus ensinos o que a gente chama ali de parábolas, que são histórias que ele utilizava para passar ensinos bastante profundos e que traziam muita reflexão a quem os ouvisse. Jesus nunca quis ser simplista. Olha só, alguns ensinos de Cristo, de fato, eles não são simples de entender de uma forma assim rápida, quando você lê uma única vez. Por exemplo, um versículo como esse, possivelmente você acabou de ler e você não entendeu muito bem as lições que tem ali dentro. E por quê? Não é porque Jesus quer dificultar, é porque ele quer provocar a reflexão, o pensamento, a busca de cada um de nós. Ele quer que a gente cavulque, ou seja, é como se esse ensino fosse um tesouro que estivesse ali embaixo da terra e a gente precisa cavulcar, gastar tempo refletindo naquilo que ele ensinava. É por isso que os ensinos de Cristo necessitam, então, de estudo, de busca, de um esforço particular para a compreensão, para tirar deles o que eu chamo de ouro, o precioso, o que é valiosíssimo, ensinos que Jesus deixou e somente aqueles que mergulharem vão conseguir compreender e, claro, para o nosso bem. Esse ensino a respeito de medidas transbordantes, ele está em um contexto curioso que muita gente nem percebe lendo aquele versículo, que é o contexto sobre o nosso julgamento, o julgamento humano. Podemos ou não podemos julgar? Agora, o que tudo isso sobre medidas transbordantes tem a ver com julgar? Você vai ver que o ensino é maravilhoso, eu vou detalhar a partir de agora, mas preste bem atenção. Antes de te explicar cada uma daquelas expressões, sacudida, transbordante, eu preciso que você entenda o contexto. Sem entender o contexto, não tem como entender esse versículo que nós lemos no início. Então, um pouquinho de paciência, vamos passar pelo contexto e ao final do estudo eu vou explicar cada uma daquelas expressões em detalhes. Então fique até o final para que a sua compreensão seja realmente profunda. O contexto que Jesus está trabalhando então aqui é julgamento. Eu gostaria de pedir um favor a você. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Nós temos estudos novos de segunda a sexta às 15 horas. Faça parte da nossa comunidade. Eu estou deixando também um link nos comentários com informações a respeito do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis Apocalipse em videoaulas. Vagas estão abertas. Nós lemos no início desse estudo Lucas 6,38. E eu vou pegar um versículo antes para você observar o que está dizendo. Um versículo atrás ele diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Essa é a parte negativa do ensino. A parte positiva: perdoai e sereis perdoados. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Será que nós não podemos julgar em nenhuma ocasião? E aqueles juízes, por exemplo, que estão nos tribunais julgando causas, será que ele está proibindo qualquer tipo de julgamento? Claro que não. Conforme é amplamente claro, Jesus não está aqui proibindo os julgamentos legais, por exemplo, das autoridades. Esse tipo de julgamento está previsto dentro da palavra de Deus. Jesus também não está proibindo aquele importante julgar de coisas que todo crente deve fazer para rejeitar o mal. Por exemplo, imagine que eu estivesse aqui agora no YouTube pregando uma heresia. Então eu faço um vídeo dizendo o seguinte: Jesus, ele não é Salvador. Ele não é o Messias. Você vai precisar julgar esta informação que eu estou passando, né, para que você não caia nesse ensino mentiroso. Então, esse tipo de julgar
de informações, de julgar do dia a dia no sentido de separarmos o joio do trigo no que se refere às informações, para rejeitarmos o mal e trazermos para perto o bem, para ajudarmos pessoas, para avaliarmos situações, esse tipo de julgamento não é proibido dentro do ensino de Cristo. O que está em foco aqui é uma atitude pessoal de perdão diante das pessoas, assim como Deus tem para conosco. Ou seja, o Senhor está nos ensinando o seguinte: olha, não condene as pessoas, perdoe as pessoas. Não seja aquele juiz que quer tomar o lugar de Deus. Nós não devemos nos colocar como servos de Deus na posição de pessoas que gostam de condenar outros, porque nós não temos esse poder. Nós temos sim que nos colocar na posição de perdoar pessoas. E isso, obviamente, é algo que nós devemos praticar e colocar aí no nosso dia a dia como um alvo. O verso nos mostra que consequências positivas, então, elas vêm como resultado da atitude correta. Observe que o texto que nós lemos diz o seguinte: perdoai e sereis perdoados. Inclusive no Pai Nosso explica assim, não é verdade? Nós pedimos perdão pelas nossas ofensas, assim como o Senhor nos tem perdoado. Ou melhor, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. O perdão sempre gera algo mais positivo do que aquele julgamento hipócrita, quando nós nos colocamos como senhores de outra pessoa, como julgadores delas, achando que nós podemos tomar o lugar de Deus e condená-las de alguma forma. Agimos quando fazemos isso como hipócritas, porque de fato nós mesmos estamos na posição de julgados, pois nós todos pecamos. Nós podemos, no entanto, fazer isso muitas vezes com as pessoas e Deus não deseja isso. Na sequência, então, nós temos o texto da nossa análise, onde agora eu vou extrair junto com você os significados. Então, observe, até aqui nós aprendemos o quê? Não julgue no sentido de ser o juiz, o condenador de uma pessoa. Antes, perdoe as pessoas. É isso que diz ali no contexto. Mas agora, por que ele fala de todas aquelas medidas? Olha que interessante. Nós temos Jesus então explicando os resultados. Bom, essa pessoa, ela decidiu então perdoar. Ela decidiu então que ela não será juiz das outras pessoas. Ela não vai condenar, ela vai perdoar, ela vai colocar diante de Deus, ela vai orar até pelos inimigos. Qual que é o resultado disso? Observe no texto então, vamos ler novamente, que o Senhor diz: dai e dar-se-vos-á. Eu quero primeiro parar aqui nessa expressão, dai e dar-se-vos-á. O que seria esse dai e dar-se-vos-á nesse contexto? Observe, Jesus está falando aqui da boa disposição que nós assumimos de fazer o que é bom para as pessoas, aquilo que Deus nos mandou fazer com relação ao nosso próximo. Nós colocamos então no nosso coração a disposição de dar às pessoas algo de precioso. E o que é esse algo de precioso? A atitude de perdoar é que está aqui no contexto. Ou seja, o crente verdadeiro, ele tem uma atitude pensada, ele tem uma atitude intencional de perdoar pessoas, de não condenar pessoas, de fazer o bem por elas, de orar até mesmo pelos inimigos. E tudo isso vai gerar um resultado. O exercício do bem ao próximo e até os inimigos, e aqui, voltando um pouquinho no contexto, se você abrir a sua Bíblia agora em Lucas 6,35, você vai observar que Jesus diz para amar até os inimigos. Tudo isso vai gerar algum resultado positivo, principalmente de Deus em primeiro lugar, mas também das pessoas que são impactadas pelo nosso amor. Por exemplo, imagine um filho que tem uma atitude perdoadora para com os pais, pais que têm uma atitude perdoadora para com os filhos, amigos que têm esse tipo de atitude e até inimigos quando percebem um crente que os abençoa fazendo o bem ao invés de os amaldiçoar. Tudo isso vai gerar resultados na vida dessas pessoas, mas principalmente de Deus em nosso favor. Mas que resultado positivo é esse que Jesus nos garante que receberemos? É agora então que entra aquelas palavras interessantes que estão no versículo de Lucas, ali que nós lemos no início. Olha que interessante essa figura que o Senhor Jesus utiliza.
Jesus diz então que o resultado é uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você não vai acreditar o que significa isso. Olha que interessante. Temos aqui Jesus utilizando uma figura do comércio muito comum ali na sua região. Qual que é a ideia dessas palavras? A ideia é de um comerciante servindo um freguês. Então o freguês ele chegou no comerciante, tem ali o dinheiro, ou seja, a coisa positiva para dar ao comerciante, e como resultado o comerciante vai fazer um serviço impressionante, muito abençoado e generoso para aquele cliente. Não é qualquer serviço, é um comerciante que serve com abundância, assim como as pessoas gostavam muito de receber ali as coisas que compravam. Agora olha só que interessante, vamos começar com a palavra ou a expressão boa medida. O comerciante, então, aqui nesta figura de Jesus, ele pega ali os grãos e enche o recipiente até o final. Isso é o que se espera, é a boa medida. Enche o recipiente inteirinho até no seu final, até na ponta. Mas não é só isso. Esse é um comerciante que quer agradar o seu freguês. E aí nós temos então a segunda figura, que é recalcada. Ou seja, recalcada é a ideia de pressionar aqui no grego. Ele pressiona bem os grãos, aperta-os bastante ali no saco para que caiba ainda mais naquele recipiente. O freguês então fica muito feliz, porque o comerciante está aproveitando todos os espaços para colocar mais grãos. E mais grãos são maiores bênçãos, é mais alimento para a família. Essa é a ideia da figura que Jesus está utilizando aqui. O comerciante ainda sacode bem o recipiente, bate ali o recipiente, agita-o com vigor, aquele saco para colocar mantimentos, para que algum espacinho ainda possa ser preenchido com mais grãos. Essa é a ideia da palavra sacudida. E por fim, nós temos ainda o comerciante que coloca o famoso chorinho, assim que é conhecido aqui na minha região. Coloca ainda mais uma quantidade para que aquele saco, aquele recipiente transborde para fora com mais grãos do que cabe dentro dele. Imagine, por exemplo, a ideia de um copo com água enchido até o final e no final das contas ele transborda. Aqui isso é feito dentro de um saco de grãos. Ele transborda e aquele restinho é empilhado até acima da capacidade daquele recipiente. O que acontece aqui? O freguês fica então muito, mas muito satisfeito com a quantidade valorosa de produto que ele está levando. Essa é a figura de generosidade que o Senhor Jesus utiliza para mostrar que aquele que dá o perdão para aquele que não condena, a quantidade de bênçãos que ele vai receber. Como podemos então observar, Jesus está querendo mostrar a recompensa por agirmos de acordo com a vontade de Deus, e ela vem em medidas absurdamente grandiosas, porque da mão de Deus vem grandes coisas. Generosamente o Senhor nos abençoa. Mas claro, isso poderá vir também como resultado da vida das pessoas. Irmãos, como é gostoso quando você perdoa alguém e a pessoa fica constrangida e ela até modifica o seu comportamento, ela até percebe o seu erro. Ou seja, pessoas aí nos encontros de vida que nós teremos saberão reconhecer alguém que faz o bem. Porém, certamente, sem sombra de dúvida, irmãos, se os homens que são falhos falharem em reconhecer a bondade que nós aplicamos a eles, essa recompensa ou essas virão de Deus, aquele que a tudo vê, e como diz o autor de Hebreus, ele nunca se esquece do trabalho, do esforço, da obediência dos seus servos. Então, se você tem feito bem, perdoado e não tem vindo nenhuma recompensa das pessoas, saiba de uma coisa. Veja bem o que Deus diz aqui em Hebreus 6:10 e guarde esse versículo riscado aí, destacado na sua Bíblia, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do quê? Do vosso trabalho e do amor. Olha que lindo isso, do amor que evidenciastes, ou seja, que vocês praticaram, que vocês demonstraram com atitudes.
para com o nome dele, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha que lindo esse texto. Então, queridos irmãos, Jesus utiliza essa figura do comércio para nos mostrar que Deus é bom e Deus recompensará aqueles que perdoarem, que não condenarem, que amarem até mesmo os seus inimigos. Isso é atitude de servo. A maior recompensa, a vida eterna. Depois, tem muitas outras que nós vamos colher ainda em vida, vendo como é generosa a mão de Deus. Deixo aqui para você nos comentários, lembrando, link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Quero ser seu professor, quero responder suas dúvidas lá pelo WhatsApp. Então, aproveite a oportunidade. Eu vou deixar mais um vídeo aqui que o pessoal tem me perguntado bastante. Naquele momento em que Jesus diz para o ladrão convertido, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus subiu ao céu ali? Se ele subiu, como é possível que depois ele disse que não havia subido ainda? Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.